Foi lendo para ganhar tempo. Disseram então aos apóstolos, ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tiveres fé, como de um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amém. O tema da campanha fala que é sobre fé. Mas quando ele propôs esse tema, acrescenta-nos a fé, eu acredito que ele quer que a igreja venha crescer em fé cada vez mais. Quando a gente pergunta o que é a fé, geralmente os irmãos já sabem, já tem uma pergunta, uma resposta já em mente. E se eu perguntar o que é a fé, Renato, o que você vai dizer? Exatamente. A fé é o firme fundamento. A gente não vê, mas a gente está ali aguardando aquilo ali. Só que os discípulos chegou aqui num período da vida deles que eles olharam que ele precisava que a fé deles fosse acrescentada. Eles precisavam que a fé deles crescesse mais. Aí o Senhor Jesus disse, se tiveres fé do tamanho como de um grão de mostarda, aleluia, você vai dizer para esse monte, joga-se lá e ele vai fazer. Só que tem algumas traduções que falam do tamanho, mas a gente sabe que tem traduções que ela tem não erro da Bíblia, mas tradução. A Bíblia não está falando do tamanho, não está falando que é para você ter a fé pequena como um grão de mostarda. Ela está falando como. Quando a gente estuda o que é um grão de mostarda, a gente consegue observar que um grão de mostarda é um grão tão pequenininho, mas com um poder de crescimento tão grande. Quando a gente vai a Israel, você olha lá, você vai ver que o terreno é meio rochoso. Mas aquele grão de mostarda, se ele cair ali, independente que esteja rocha, pedra em cima, ele vai fazer de tudo para crescer. Ele vai, a partir do momento que ele cai ali na terra, ele quer crescer. Ele não quer ficar ali pequeno, não quer ser mais aquele simples grão de mostarda, ele quer crescer, quer se tornar uma árvore. A mesma coisa tem que ser a nossa fé. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele planta a fé no coração de nós, a palavra de Deus em Romanos diz que o Senhor, ele dá uma medida de fé para cada pessoa. Ele dá uma porção de fé. Mas não é porque Deus derramou uma porção de fé sobre nós que a gente vai dizer, não, se eu não tenho uma fé grande, então eu vou ficar desse jeito. Não. A Bíblia nos orienta a crescer em fé, que a gente devia sempre crescer em fé. Então, se a fé que o Senhor nos deu, a gente, quando aceitou Jesus, a gente tem uma fé, a gente pode sim estimular ela e crescer mais ainda, como o grão de mostarda, como aquela árvore. Ela cai ali naquele terreno e ela quer crescer independente das circunstâncias. Quando a gente fala de fé, e a gente vai no Antigo Testamento, não tem como eu falar de fé e não trazer também a questão de Pedro, ao qual eu li, que ele fala, Senhor, o Senhor chega para ele e diz, olha, homem de pequena fé. Não tem como eu falar de Pedro e não falar do centurião. São dois tipos de fé, dois homens que tinham fé. Mas Pedro, quando a gente vê na passagem que o Senhor fala, homem de pouca fé, a gente observa que Pedro estava ali no barco. Pedro viu ali os milagres de Jesus, Pedro viu todo o operar de Deus, mas chegou num momento ali de dificuldade, Pedro começou a ficar com medo junto com o discípulo. Mas ele se lembrou, mas ele viu Jesus ali na frente, mas o discípulo, eles são um bocado de homem que andava com Jesus e se amedrontaram. Ficaram com medo, ficaram ali achando que ia morrer. Quando viram aquele homem, começaram a gritar ali, achando que era um fantasma. Aí Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá até você. E o Senhor Jesus diz, olha Pedro, venha até mim. Pedro teve a oportunidade que poucos teve. Pedro teve a oportunidade de andar em cima da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus diz, olha Pedro, venha. Pedro ele começa a andar e é como se eu imaginasse as letras da Bíblia ali, Pedro caminhando sobre a palavra de Deus. Mas Pedro ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele começa a ver as ondas, ele começa a ver o vento, ele começa a ver todo aquele vendaval, tudo aquilo. E ele começa a ficar com medo. E o medo faz com que ele viesse o quê? Naufragar. Então quando o Senhor lhe fala o quê? Se creres e não duvidares. Então quando a gente pega essa questão de fé, a gente tem que crer, independente da circunstância, a gente tem que estar sempre querendo crescer. Quando a gente traz de novo para a situação ali, se Pedro tivesse a fé como um grão de mostarda, ele não ia se abalar. Da mesma forma que o grão de mostarda ele não deixa que um pedaço de pedra em cima dele venha impedir dele brotar, a gente tem que fazer a mesma forma. Viu ali a situação difícil ali, a gente tem que crer. A gente tem que crer que
vai nos dar vitória. Quando a gente pega a fé também, a gente tem que... A fé, quando a gente vai ensinar na tradução, quando a gente olha emuná, que significa, a gente vê que tem um significado de abraçar, agarrar o que foi nos dado. Eu me lembro de um testemunho de algo que aconteceu na minha vida. Eu tinha um tio, esse tio ele tinha uma brincadeira meio sem graça, e nessa brincadeira ele me colocou minha boia e largou. Eu acabei indo à deriva no mar, não sabia nadar, ele achou que estava raso, quando eu olhei todo mundo pequeno, e ele lá querendo vir na minha direção, porque já estava muito distante. Quando eu vi aquela situação, eu disse, e agora? Se eu cair aqui, eu sei que eu vou morrer, mas eu lembrei que se eu ficasse em cima da boia, eu não ia me afogar. Aí eu disse, olha, quer saber de uma? Eu sei que a minha vida, eu sei que a minha situação, ela depende dessa boia. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou abraçar ela. Eu abracei a boia. Eu segurei a boia e a gente com medo, eu olhava para o lado, parecia que eu vi um peixe grande passando, que eu já estava na situação, água ali escura, e eu com medo, se eu cair, eu vou morrer. Mas se eu abraçar essa boia aqui, se eu abraçar ela com todas as minhas forças, eu sei que eu não vou cair, eu sei que eu não vou morrer. E vinha aquelas ondas, vinha tudo ali, eu não, vinha o medo, eu dizia não, eu vou abraçar a boia, porque se eu estiver em cima da boia, eu não vou me afogar, eu não vou morrer. A mesma forma é quando o homem e a mulher ela recebe a mensagem de Deus. Quando Deus diz, olha filho, creia na minha palavra, pois se você crer, você não vai afundar. Se você se firmar, se você agarrar o que foi dito com todas as suas forças, você não vai cair em destruição. Já de outro lado temos ali Pedro, o homem, como eu falei, que andou com Jesus, viu tudo que Jesus fez, e do outro lado, antes, a gente vê o que? Um centurião, um romano, um pagão, um homem que não era eleito de Deus, não era cristão. O Senhor não tinha visto, o Senhor não veio naquele momento ali para ele, como ele falou para aquela mulher, olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa do meu pai. O Senhor não veio para ele, mas a gente vê ali o centurião, ele já veio com uma fé totalmente diferente da de Pedro. O centurião poderia chegar lá, ele foi, acredito eu, já que ali naquele período ali, havia várias facções, então o povo não gostava da presença dos romanos, então o centurião estava indo ali com os homens dele. Acredito eu que o centurião já estava indo já confiante que Deus iria fazer na vida dele. Quando chegou lá, o centurião disse, olha, eu tenho um problema. Jesus prontamente nos fala, olha, eu vou na sua casa. Ele, não, Senhor, eu não sou digno de você ir na minha casa. Eu não sou digno, pois eu sou um pecador. Eu sou um homem falho, mas eu também sou um homem de autoridade. Eu tenho autoridade o suficiente de dizer para os meus homens, olha, vá, e ele vai. Se eu disser venha, eles vão voltar. Da mesma forma, eu sei que você tem autoridade. Eu sei que você tem autoridade não só para curar o enfermo, eu sei também que o Senhor tem autoridade no mundo espiritual. Interessante que a gente vê ali um homem que não comia na mesa de Deus, que não estava ali junto com os discípulos, não participava da ceia. Da mesma forma, trazendo, a gente observa na casa do Senhor da mesma forma. A gente vê um obreiro, a gente vê um pastor que está na casa de Deus. Deus deu a palavra para ele, olha, vá, levante a cabeça que você vai ser vencedor. No primeiro dia, quando ele recebe aquela porção, aquela fé, aquela mensagem, ele sai, não, você é vitorioso, você é vencedor. Ele sai crendo, mas quando chega nos caminhos, chega depois indo em direção à casa, que ele vê o problema, vê tanto problema, ele começa a cair de novo em fé. Faz que nem Pedro, começa a naufragar, começa a afundar, a dúvida começa a vir, começa a descrer do que o Senhor falou. Mas do outro lado, a gente algumas vezes vê um ímpio que entra na casa de Deus, algumas vezes ouviu nas pregações, no evangelismo, dizendo, não, vá na igreja que Deus cura. Não, Deus pode te dar uma porta de emprego, Deus pode te dar uma família, alguma coisa, uma cura, e a pessoa vai ver, nem vai na igreja, mas só porque ouviu no evangelismo dizendo que Deus curou alguém na igreja, ele vai para a casa de Deus. Ele vai para a casa de Deus, e quando chega lá na casa do Senhor, ele alcança a vitória que algumas vezes um filho que está ali na casa, algumas vezes um obreiro, um pastor, não alcança. Eu já vi muitas das vezes no outro ministério, o Senhor dando tantas bênçãos, que tinha irmão ali na casa de Deus que nunca
aconteceu? Eu estava ali na igreja em um determinado período, eu disse, pô Deus, eu estou querendo uma moto. E eu tomei posse, eu disse, não, vou tomar posse dessa moto. Só que depois de um período eu comecei a ver tanta dificuldade que eu comecei a afundar. Comecei a minha fé ir embora, mas também tinha outro cara que estava lá. Ele era um desses motoristas que fica de van. Ele estava lá e o senhor ele via tanta coisa acontecendo que ele criou na moto dele. O que aconteceu? Um cara que estava ali, acho que nem na época nem tinha habilitação, ele creu tanto que o senhor disse, olha, eu vou dar uma moto. Eu disse, vou dar uma moto, alguém que tem aqui. Ele pegou, levantou a mão, tomou posse. Depois, não sei se foi 1 mês ou 2 meses, ele alcançou a vitória. Agora eu que tive o dinheiro para comprar moto, peguei 8.000, não consegui comprar moto. Já ele que creu, não tinha dinheiro, conseguiu pagar a moto. Entrou no consórcio, Deus os lance lá e pegou a motocicleta, porque ele creu. Ele teve uma fé maior do que alguém que estava lá, que recebeu o dinheiro e não conseguiu ter aquela moto. Essa mesma coisa ela remete à situação do centurião e de Pedro. Pedro na presença de Deus, Pedro ali ouvindo, vendo os milagres de Deus. O centurião possivelmente ele só ouviu alguém falando, olha, tem um homem lá que crê que ele ora, o tamanho a pessoa é curada. Ele ouviu aquilo e disse, rapaz, é mesmo? É. E é difícil, eu acredito que um homem que tem dinheiro, que tinha dinheiro para ir nos melhores médicos, largar tudo ali para ir atrás de um simples homem que estava aí subindo e descendo, e o povo está dizendo que tinha milagre. Mas não, ele largou tudo e disse, olha, eu vou lá, eu vou. E ele foi com fé. A fé dele foi tão grande que ele alcançou aquela vitória. Só que muitas das vezes nós que estamos na casa de Deus, que escutamos a mensagem de Deus, a gente não crê de tal forma que a gente acaba fazendo que Deus seja mentiroso. E tem uma passagem que fala isso, é em João 5:10, que diz, crê no Filho de Deus e em si mesmo tem testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz. Portanto, não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Algumas vezes a gente está na casa de Deus, a gente escuta que Deus tem o poder de abençoar, que Deus tem o poder de curar. Algumas vezes a gente já viu, já leu na palavra, mas a gente não crê. E quando a gente não crê, não é o pastor que você está chamando de mentiroso, não é o homem que está ali falando do amor de Jesus Cristo que você está dizendo, não, ali está mentindo, não. É do Senhor que você está falando que ele é mentiroso. É da palavra de Deus que a gente está chamando de mentirosa. Então a fé, quando a gente não crê, não é simplesmente uma escolha, olha, você pode crer ou não crer, não. Quando você não crê no que está escrito na palavra, você é como se estivesse olhando para a cara de Deus dizendo, Deus, você é um mentiroso. Isso é algo duro de dizer. E algumas vezes Deus até prova a nossa fé, como Ele prova a minha fé muitas das vezes. E algumas vezes eu faço que nem Pedro. Eu olho para um lado, olho para o outro e começo a naufragar, começo a cair. Tem uma irmã mesmo que Deus ele já revelou a respeito da situação da saúde dela. Mas muitas das vezes quando o Senhor ele algumas vezes resolve colocar a fé dela à prova, a primeira coisa que ela faz é sair correndo, é chegar, olhar, dizendo, olha, tem um médico ali bom, tem um médico bom, tem, então vou atrás dele, tem um remédio caro que vai resolver o seu problema, ela vai atrás do remédio caro. E muitas das vezes ela não tem alcançado a vitória dela, porque ela tem crido em tantas coisas, mas não creu na palavra que o Senhor deu a ela logo no início. Eu vou te curar, só tenha fé. Eu lembro que em uma situação difícil da minha vida, eu estava ali passando por um perrengue tão grande, uma enfermidade que nada queria sair. Aí eu fui ver uma irmã e disse, olha, Deus vai te curar, tenha fé. Eu pronto, quando eu vi aquilo, eu disse, não, eu vou crer. Saí de lá feliz, saí de lá chutando, largando bicuda na cara do cão. O diabo, não, você vai morrer. Eu dizendo, não, eu vou ser curado. Aí um dia aconteceu que eu conversando com a jovem, ela disse, irmão, não é assim não. Porque Deus disse para Paulo, a minha fé te basta. Então da mesma forma, Deus não vai curar determinado tipo de enfermidade. Essa enfermidade
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então tem duas formas de a gente ter fé: ouvindo a palavra de Deus, e a outra, como a palavra dele fala, orando. Acho que é orando em espírito. Acho que é em Romanos que fala isso. Então quando ela falou aquilo ali, eu comecei a lembrar das palavras de Deus. Comecei a lembrar de tantas coisas que Deus falou através da palavra dele para mim. E também eu me lembro de algo que também aconteceu na minha vida. Eu já contei aqui na igreja, mas acho que nem todo mundo estava presente. Uma certa feita, eu pequeno, ia fazer uma cirurgia. Estava lá, tinha uns exames lá comprovando, não, ele tem que fazer cirurgia, senão ele vai morrer. Mas meu pai chegou, foi meu pai e minha mãe, chegou em um ponto, o Senhor falou: olha, Deus está dando uma cura para o seu filho. Meu pai, quando viu aquilo, ele creu. Minha mãe, quando viu aquilo, ele creu. Mas o médico não quis saber de nada. Aí o médico disse: não, ele vai ter que fazer a cirurgia. Meu pai disse: repita os exames. Meu pai disse: não repita. Talvez a médica falou: não, mas se ele não fizer, ele vai morrer, seu Lorival. Ele falou: não, repita os exames. Ele não foi atrás do que a médica falou, ele foi atrás do que Deus falou para ele. Quando ela repetiu o exame, ela olhou e ela: eu não sei o que aconteceu aqui, sumiu. O problema dele foi embora. Agora imagine aí se meu pai não acreditasse na palavra, dissesse não. Talvez aquela irmã falou da carne, talvez a palavra de Deus é mentirosa, talvez foi alguma coisa que no momento de problema a gente não crê na palavra de Deus e a gente acaba duvidando de tal forma que até mesmo diz que o que está escrito é mentira. Mas meu pai falou: não, se Deus falou, será daquele jeito. E era uma cirurgia complicada. Possivelmente, se meu pai não acreditasse, eles iam me abrir, não ia encontrar nada, eu poderia até morrer naquela cirurgia. E quando terminasse, eles iam olhar ali: a gente abriu e não tem nada aqui dentro. Ia chegar até meu pai e dizer: olha, seu filho morreu, infelizmente. A gente abriu e a gente não encontrou nada. E aí meu pai talvez ia carregar, durante a vida toda dele ali, que ele não creu, que ele duvidou da palavra de Deus e perdeu o filho dele porque ele não teve fé. Talvez todos os dias o diabo ia jogar na cara dele dizendo: olha, seu filho morreu por sua culpa, porque você não creu, você duvidou do que o Senhor falou, e agora seu filho morreu, a culpa é sua, porque o mesmo diabo que ele coloca no nosso coração para a gente não crer, é o mesmo diabo que depois, quando a gente não crê e está errado, ele joga na nossa cara dizendo: a culpa é sua, você que não creu. Então muitas das vezes a gente acaba escutando a voz do diabo, mas o homem e a mulher de Deus, ele tem que ser sensível a ouvir a voz de Deus. Ele tem que parar e entender: olha, que voz é essa que está falando? Que algumas vezes vem uma dúvida de nós, algumas vezes a gente quer lutar com as nossas forças e esquece do que o Senhor falou. Mas que nessa noite os irmãos venham tomar posse da palavra de Deus. Se está faltando fé, leia a palavra dele, porque como eu disse, a fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Mas mesmo assim eu não tenho fé. Ore, busque a Deus, clama o nome dele, deixa o Espírito conduzir a tua palavra, porque a palavra dele também fala que através desse tipo de oração você também cresce em fé. Então que a gente venha lembrar de todos esses exemplos que foi dado nessa noite. Venha lembrar da mostarda, que ela mesma ali naquela situação, mesmo com pedra, mesmo independente da circunstância, ela diz: olha, eu quero crescer, eu quero florir, eu quero ser grande. Ela não deixa que a pedra, ela não deixa que os espinhos, que nada que está ali para atrapalhar ela de crescer, vem atrapalhar. Ela diz: não, eu vou crescer, e ela cresce. E dessa mesma forma, como o Senhor fala, como um grão de mostarda, que nós venhamos crescer na palavra de Deus, que a gente venha crescer em fé a cada dia, que a gente venha ler a palavra do Senhor e dizer: olha, o discípulo, a gente vê ali que Pedro naquele momento ali, ele não creu, mas já teve outra situação que Pedro disse: não, eu vou crer. Que Pedro teve uma fé de tão grande, que Pedro fez tantas coisas maravilhosas, porque para você curar o enfermo, ao ponto de Pedro passar a palavra de Deus dizer que até a sombra dele chegava a curar, o pessoal colocava ali para ser curado. Então a gente vê que Pedro, a fé dele cresceu, a fé de Pedro evoluiu. O Pedro que antes talvez não tinha fé, a gente já vê agora lá na frente um Pedro que cresceu em fé, cresceu como um grão de mostarda. A fé de Pedro cresceu tanto que ele floriu,
que Ele deu flores, que Ele deu frutos ali. Então, se coloque de pé nessa noite, vamos orar, vamos clamar o nome do Senhor Jesus. Ou se é por falta de fé que a gente venha buscar a Deus, porque Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Soberano Deus, glorioso Pai. Amém, Jesus. Espírito Santo de Deus. Sim, Deus. Senhor Rei da Glória, nesse exato momento, Senhor Jesus, eu gostaria, ó Pai, de orar por cada pessoa que se encontra aqui, ó Pai. Ó Senhor Jesus, por cada um dos teus filhos, ó Pai, que poderia estar em casa assistindo a televisão, assistindo, Senhor Jesus, alguma programação no domingo, mas não, eles vieram hoje aqui, ó Pai, porque eu acredito que alguém que vem em uma campanha que fala crescendo em fé, é porque ela quer crescer em fé. Ela quer ter uma fé inabalável. Ela quer ter uma fé poderosa. Senhor Jesus, então eu apresento cada homem, cada mulher que se encontra aí, ó Deus. Ó Pai eterno, a tua palavra foi pregada, a oração está sendo feita, Senhor. E eu peço a Ti, ó Deus, acrescenta a nossa fé. Acrescenta a fé de cada homem, de cada mulher que se encontra aqui nesta noite, ó Pai. Ó Deus eterno, eu sei que é de verdade, ó Pai. A gente duvida algumas vezes, principalmente, ó Pai, quando a gente vê a dificuldade, quando a gente vê, Senhor Jesus, as coisas dando errado, a gente vive meses e meses e meses e tudo dando errado. A gente ouvindo, Senhor Jesus, algumas vezes os médicos dizendo não vai dar certo. Você precisa tomar determinado remédio para se ver livre do problema. E mesmo assim você não vai se ver livre. Esse remédio só vai ser um placebo. Você vai passar o resto da vida tomando essa medicação. Muitas das vezes quando a gente escuta, Pai, a pessoa dizendo, até mesmo o diabo dizendo, filha, o
Gosto dessa palavra. Amém, igreja? Amém. Deus é fiel o tempo todo Deus é bom. Amados, queria pedir ajuda dos obreiros, para estar pregando o dízimo e a oferta em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem que não, depois eu faço isso. Vamos orar primeiro, rapidinho. Amém, Deus. Vamos orar pelas bandeiras? No final a gente pede? Amém, Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vem cá! Ele já está resolvido. Tá. Muito bem, ele vai pegar de cá, muito bem. Nossa querida Lia, que fez aniversário sexta-feira, a gente vai estar orando por ela aqui em nome de Jesus. Venha, dona Lia, venha. Amém, Deus. Essa é a mulher abençoada de Jeová. Está aqui firme e forte fazendo a obra do Senhor. Vamos como igreja orar e clamar pela vida dessa varoa de Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Que mais, meu Deus do céu? Vem, amor, me ajuda aqui. Vamos orar pelo estado de novo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome. Venha, Jorge, venha, bênção. Vamos ficar de pé, amado. A gente sabe que todo domingo o nosso pastor está nesse propósito de estar orando, né? Por cada região do Brasil. E nesta noite vamos estar orando pela região sul. E eu conto com vocês todos para estar aqui me ajudando. Deixa eu pegar minha peça para ver se eu não esqueço. Glória a Deus, fica de pé. Aponta essas mãos santa poderosa para cá. É a região sul. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Cadê o fundo, irmão? Vai no fundo aí, em nome do Senhor Cristo. Oh Deus maravilhoso, Deus tremendo nesta noite, Senhor. Queremos apresentar a região sul em tuas mãos, pedindo que o Senhor derrame a tua graça, o teu poder, a tua glória, meu Pai. Todo o estado do Paraná em tuas mãos, meu Pai, a cidade de Curitiba, de Londrina em tuas mãos, Senhor, meu Deus. Que todo principado e protestado, meu Pai, que opera naquela redondeza, receba fogo santo do Senhor agora. Mas que o Senhor, meu Pai, possa escancarar as portas do teu evangelho. Pai, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, derramar a tua graça sobre aquele lugar, enviando missionários, Senhor, para pregoar a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, faz coisas grandes na região sul, meu Pai. Opera de uma forma poderosa. Toma o Rio Grande do Sul, toma, meu Pai, Porto Alegre, em nome de Jesus, Gramado, Caxias do Sul. Meu Pai, meu Deus, Canela. Pai, é uma região, Senhor, da glória, meu Deus, de posses, meu Pai. E nós bem sabemos o quanto é difícil, meu Pai, pessoas assim se renderam ao Senhor. Mas, meu Pai, amado Pai, que Ele para ti nada é impossível. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que converte, que transforma. Então vai trabalhando aí, meu Pai, nesta região com o teu poder. Então, meu Pai, Santa Catarina, Florianópolis, Camboriú, Criciúma, Chapecó. Senhor da glória, nesta noite, visita com o teu poder a região sul, derrama a tua graça, que haja libertação nessa região. Pai, é também uma das regiões mais frias, Senhor, que o Senhor repreenda todo o mal, meu Pai, no inverno. Senhor da glória, vai guardando, meu Pai, esses estados com o teu poder, que o Senhor possa dar livramento. Pai amado, Pai querido, meu Senhor da glória, entra com tua providência, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, a nossa região sul, que anjos e arcanjos do Senhor estejam visitando lá nesta hora, derramando, meu Pai, a tua unção, dando livramento. Pai, em nome de Jesus, faz a tua obra, Senhor da glória, para que teu nome, Senhor, venha ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos entrar comigo, quem sabe? Eu estou todo mundo conhece, região sul. Não, a Bahia te abençoa em nome de Jesus. Agora a região sul, Jesus, uma bênção. Palmas para Jesus. Agora em nome de Jesus, continua de pé. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela obreira do Senhor, pela serra, pela ajuda do Pai, né? Que está aí se esforçado para fazer a obra de Deus com a obra social, que tem dado seu sangue, seu suor, às vezes tirado de casa para dar o melhor para Deus. Então precisamos amar o irmão, ele vai falar da honra a quem te honra. Vamos honrar nessa nossa serva com o Senhor, com oração
conhece. Eu sei que é o Senhor que está com ela, guardando e protegendo. Mas nesta noite, como igreja do Senhor, eu te peço, meu Pai, abre os céus e derrama bênçãos sem medidas. Dai saúde à tua filha, dai vigor, renova tuas forças, renova tua fé, renova tua esperança. Pai, nesta noite, satisfaz, meu Pai, o desejo do teu coração. Toma ali teu lado, toma tua casa, toma tua família, toma teus filhos, Pai. Profetizamos que este é o ano, meu Pai, de libertação na tua casa. Mas, meu Senhor, continua sustentando a tua filha, para que teu nome venha ser glorificado. Abençoa as obras de tuas mãos, que o Senhor possa prosperar, meu Deus, tudo aquilo que ela colocar em tuas mãos. E aonde ela estiver, Senhor, que ela venha ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Parabéns para você. E nessa data querida, e muita felicidade, e muitos anos de vida. É vida, é vida, é vida, é vida, é vida, eterna, 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 com Jesus, aleluia! Deus abençoe.